Gravar, pronto. A aula está sendo gravada. Então, na última aula, a gente parou na questão da petição inicial. Então, vamos retornar para esse conteúdo e recapitular algumas coisas. Pessoal que chegou, ativa o microfone, por gentileza. Deixa eu ver aqui, senão eu mesmo vou deixar a pessoa muda. Quem tiver. Por enquanto, eu não consegui identificar. Vamos lá, então. Minimizar aqui. Subir isso aqui. Esse aqui é o conteúdo que vem depois. Admitir o Sidney. Então, a gente estava falando sobre petição inicial. Vamos recapitular alguns assuntos que a gente viu na última aula, tá? Na última aula. A gente conversou que a petição inicial, ela se trata de a formulação de um pedido, de um provimento que você espera do Poder Judiciário. O que isso significa? Nós não podemos admitir mais a chamada vingança privada. O que é a vingança privada? Permitir que as pessoas elas façam justiça com as próprias mãos. Okay? O Estado, ele chama para si a resolução de conflitos, né? Ele fala, eu irei resolver estes conflitos. E, por consequência, isso vai ter que passar por alguma fonte, por alguma instância de poder. E, neste caso, quem ficará a cargo de julgamento e de dar a solução aos conflitos jurídicos é o Poder Judiciário, perfeito? Também abordamos que, quando for possível, a ideia é que a judicialização de uma questão ela seja sempre a última medida a ser tomada. Ou seja, se for possível ter ali uma solução consensual, né, chegar a um acordo sem necessidade da intervenção do Poder Judiciário, melhor ainda, ok? Porque uma sentença, uma decisão judicial, ela sempre tem um peso, pessoal. Não se iludam achando que uma decisão judicial, ela resolve todos os problemas. Ela resolve, sim, muitas vezes, só que em determinadas situações, ela não é suficiente. As pessoas precisam de outras situações, precisam de acolhimento, por exemplo. Vamos pegar um caso de direito de família. Uma situação que um casal está se divorciando, tem filhos, né? Veja só, o término de um relacionamento, a gente precisa ter essa humanidade. Ele não é fácil, né? Tem muitas implicações, uma carga emocional muito grande. Quando se tem filhos, eu não sou mãe, acredito que deva ser ainda mais intenso. Há algumas decisões e assim por diante. Se acontece alguma situação de traição e assim sucessivamente, são todos assuntos que vão sendo pesados, né, que fazem parte daquele conflito. Perceba, se o juiz não tiver uma sensibilidade para trabalhar naquela questão, vocês podem ter certeza que a sentença só vai piorar a situação. Não adianta você chegar, olha, isso aqui é a pensão que você tem que pagar, você vai ter que deixar ver o filho e assim por diante. Não. Você tem que fazer um trabalho por trás disso. Você precisa preparar esse casal e conversando. Então, eu digo que hoje, nós, né, do direito, nós precisamos ter uma formação muito humana. Estarmos preparados para lidar com pessoas que eles não querem assim, eu quero dano moral, eu quero divorciar só. As pessoas precisam de pacificação dos seus conflitos. E a sensibilidade no atendimento de uma pessoa, ela é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Então, eu sempre indico, né? A gente sempre tem que incentivar, na condição de advogado, que as partes adotem a chamada solução de conflitos de maneira alternativa, que elas conciliem, que elas façam chamada mediação e assim por diante, ok? Em último caso, nós vamos utilizar, então, o Poder Judiciário, ok? Porque essa intervenção é uma intervenção mais dura. É uma pessoa, é um terceiro que não tem nem noção do que está passando ali, que vai decidir o que você deve e o que você não deve fazer, ok? Veja no acidente de trânsito. Acontece um acidente de trânsito, às vezes a pessoa está distraída, falando no celular, bate na tua traseira. Poxa, desce do carro, vamos conversar. Cara, olha aí, ó, para-choque, se amassou.
Estava no celular, e aí? Como é que a gente vai fazer? Bem, sejam abertos, né? Fala, olha, reconheço, né? Reconheço, vou pagar. Não precisa entrar com uma ação requerendo ali pagamento de dano material, dano moral. Vamos tentar resolver isso na hora. Resolve. Não precisa do Poder Judiciário falar, olha, o senhor cometeu infração de trânsito e a consequência da infração de trânsito, esse prejuízo no para-choque aqui. O senhor vai ter que pagar. Né? Então, é importante que nós tenhamos essa habilidade, esse diálogo, essa sensibilidade para tratar de algumas questões, ok? É importante que isso ocorra sempre. Portanto, judicialização, leia-se, processo, vamos deixar em último caso, quando realmente for necessário, for imprescindível e assim por diante. Beleza, Luciana, vi aqui a Vera, tá? A petição, ela precisa ser escrita, ou seja, documentada. No entanto, há situações que nós admitimos que a petição ela seja de maneira oral, ou seja, verbalizada. Só que, mesmo assim, e isso vai acontecer no âmbito dos juizados especiais, que é o juizado de pequenas causas, que nós chamamos, ela será reduzida a termo, de modo que, lá no juizado, diz para vocês que até determinada quantia, o advogado é dispensável. Então, você pode formular uma petição, ir direto lá e protocolar. Até porque uma pessoa que não é advogada, ela não tem acesso ao Projude, ela não tem acesso aos meios eletrônicos de distribuição do processo. O funcionário vai falar, o que aconteceu? Ah, sim, então quer dizer que a operadora de telefone inscreveu o nome do senhor no cadastro de proteção ao crédito aqui, Serasa, SCPC, não sei, de forma indevida. O senhor trouxe a conta aí que o senhor disse que pagou e mesmo assim eles negativaram, o senhor trouxe. Junta as provas, ele vai reduzir a termo, escrever o que a pessoa está narrando, distribui, tá? Mas a petição dele foi oral, ela só foi feita uma redução a termo, né? Para constar. No final das contas, ela acaba sendo documentada, ok? Segundo ponto que a gente conversou. A minha petição inicial, ela precisa indicar a autoridade a quem se dirige, né? Para quem que é essa petição? A autoridade a quem se dirige é um assunto chamado de competência. Por exemplo, em matéria de competência, você vai analisar uma série de coisas que vocês verão em processo civil e processo penal com a profundidade devida, tá? Questão de local. Eu tenho lá uma ação de alimentos, um filho requerendo alimentos dos pais, do pai em si. Ambos, tanto o pai quanto a criança, residem em Paranavaí. Portanto, eu não posso distribuir essa ação de alimentos em Londrina. Não tem porquê, ok? Ademais, a ação de alimentos é matéria de direito de família. Então, a vara competente será a vara de família de Paranavaí. Nem sempre as comarcas, que são as cidades que têm organização do Poder Judiciário Estadual, elas têm essa setorização por assunto, tá? O que eu quero dizer com isso? Nem sempre uma cidade, a depender do seu porte, tem uma vara civil, uma vara criminal, uma vara de família. Às vezes ela é muito pequena. Ela vai ter uma vara única, que a gente chama. O que é uma vara única? O juiz que está lá, ele vai tratar de assunto de família, assunto de direito penal, assunto de direito civil, assunto da fazenda pública, ele vai tratar de tudo, tá? Ele vai tratar de tudo. Então, quanto maior a cidade, mais específicas serão as varas. Maringá hoje conta com 5 varas criminais, acho que 7 varas cíveis e assim 4 juizados especiais. Então, é uma cidade maior, que requer uma estrutura maior. E isso também vai levando em consideração. Naquele modelo que eu passei para vocês, que era uma ação de alimentos, olha só aqui o endereçamento. A autoridade a quem se dirige era a vara de família e sucessões da comarca de Paranavaí. É para este juízo que eu estou endereçando. Olha, é o senhor que vai ter que decidir sobre essa questão, ok? Depois, partes e qualificações que a gente conversou na última aula, tá? Partes e qualificações. Partes nada mais são do que aqueles envolvidos na relação processual. Na relação processual, a gente tem aquela clássica
situação entre autor e réu. Autor é aquele que vai propor a demanda, é aquele que vai efetivamente distribuir a ação. O réu é aquele que sofre, que está no polo passivo. Sofre no sentido de ele passará a responder nessa ação. Então, as partes, tanto o autor quanto o réu, eu preciso qualificar, ou seja, qualificar é sinônimo de identificação. Eu preciso dar dados sobre essas pessoas. Neste caso dos alimentos, eu expliquei bastante para vocês. Os alimentos, quem está solicitando, quem pede os alimentos, é a criança. Professora, mas uma criança de 2 anos, lembre-se de projeto integrador que eu expliquei para vocês. A capacidade jurídica e a capacidade fática. A criança tem direito a receber alimentos? Sem dúvida. Sem dúvida. Os pais têm o dever de sustento de seus filhos. No entanto, é inviável que uma criança de 1, 2 anos procure um advogado sozinha para conseguir buscar isso. Ela nem vai saber que isso existe, ok? Aí entra a figura dos representantes legais. Nesse caso, a mãe representa o interesse dessa criança, né? A mãe representa. Mas não é a mãe que vai receber alimentos, é a criança. A mãe está funcionando aqui como uma representante, porque a sua filha, por si só, sozinha, por conta da idade, né, dela, sozinha ela não vai conseguir demandar esses alimentos que a gente chama. Eu vou e nomeio a ação de alimentos e qualifico o pai, que é o réu também. Caio, não, nem sempre será mãe, tá? Nem sempre será mãe. Pode ser o que a gente chama também de guardião, tá? O guardião. Vamos pensar o seguinte: a criança está com a avó. A avó tem a guarda da criança, que é a guardiã, que a gente chama, né? Então, nem sempre será mãe, pode ser que nem exista mãe. E então, o representante legal é a figura dos pais, por excelência, são sempre os pais. Mas na ausência deles, os guardiãos que a gente chama, guardiões, agora o plural, guardiões, os tutores, tá? Os tutores e assim por diante. Então, são as pessoas que conseguem ali fazer essa representação. Mas nem sempre será a mãe. Pode ser que inverta aqui o polo. E teria sido a mãe que deixou o lar e o pai ficou com a criança. A mãe, então, na verdade, será ré e o pai representa a criança em juízo, tá bom? Então, nem sempre será a mãe. É que 80% dos casos é a mãe, tá? 80% dos casos é a mãe, mas nem sempre, tá, Caio? Pode ser outra pessoa, sim, pode ser os guardiões. Às vezes, em pensar, em casos em que tem um acidente, falece toda a família, não sei. É uma situação trágica. A tia está com a guarda. A tia vai ser a guardiã, vai ser a representante legal para defender aí, o interesse dessa criança, ok? Então, seguindo aqui. Deixa eu só ver se tem mais uma. O Sidney me perguntou, prof, então qual idade o filho pode pedir o cancelamento desse auxílio? Você está perguntando assim, se tem uma idade, até que idade deve o pai pagar o alimento para esse filho? É nesse sentido? Se tem uma idade assim que, olha, aqui não cabe mais pensão, é isso que você está perguntando, Sidney? Só confirma para mim que daí eu respondo. Se tem uma idade limite em que o filho pode pedir alimentos? É isso? Sidney? Sidney? Tá, vamos lá. Via de regra, né, o dever mesmo dos pais é até os 18 anos o pagamento dos alimentos. Professora, deu 18 anos em um dia, cancela automaticamente? Não, pessoal. Não cancela automaticamente, ok? Inclusive, se houver uma ação proposta, depois de o filho completar 18 anos, vamos pensar que ele tem emprego lá, tudo certinho, vai ter que ser promovida uma ação de exoneração desses alimentos. O pai não pode deixar de pagar, tá? Porque se ele deixar de pagar e não promover essa ação, ele fica em débito em aberto, e aí vai enrolando. O filho não querer mais, então esse filho ele tem que ter condições de se de ter uma subsistência própria.
Se ele tem subsistência própria, tranquilo, dele não querer receber esses alimentos, ok? Mas só em relação ao dever dos pais, é até 18 anos. No entanto, a jurisprudência entende também que os pais devem pagar alimentos para os filhos, via de regra, se for depois dos 18 anos, até os 24 anos, cursando o ensino superior. Tá? Cursando o ensino superior. Além disso, cursando o ensino superior, a jurisprudência não entende que mestrado, doutorado, caiba aí os pais continuarem pagando. Às vezes o filho está com 35 anos, está fazendo doutorado e quer alimentos. Não vai rolar, tá? Uma vez surgiu um caso de um rapaz que tinha quase 30 anos e ainda queria que os pais lhe pagassem os alimentos. Aí teve até uma decisão que era meio que o ministro do STJ dizendo, olha, né, depois da graduação, a pessoa tem que começar a vida profissional dela, né? A pensão não é salário, você não está sendo remunerado por isso. Em caso de pais falecidos, Karina, a gente pode pensar em várias hipóteses. Primeiro, essa criança vai ficar com, possivelmente, os avós enquanto guardiões, né? E eles vão ter que aí o dever de sustento em relação à criança. Então, isso acaba sendo transmitido para os avós. Tem alimentos também chamado avoengos, que são os avós que pagam. Ah, não tem o pai sumiu, o pai não quer saber. Sabe quem que vai para o polo passivo? Os avós. Os avós vão pagar esses alimentos, tá? Em matéria de alimentos, é muito engraçado. Tem tantas possibilidades que vocês não têm ideia. E também, olha só, meus queridos, os pais devem nos pagar alimentos. Só que chega em determinado tempo da vida que essa situação se inverte. Como assim se inverte? Em determinado tempo, nós deveremos pagar alimentos para os nossos pais, se for preciso. Se for preciso, tá? Eu já vi pais ajuizando ação contra os seus filhos porque os pais estavam passando necessidades básicas. E o filho não queria nem saber. O filho nem queria saber. O dever de alimentos é entre parentes, né? Tem que ter essa solidariedade e assim por diante. Então, pode, inclusive, os pais pedirem alimentos dos filhos, tá? Deixa eu só anotar um negócio aqui. Senão eu vou me esquecer. Me vem tanta coisa para fazer, eu tenho que anotar. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, a gente falou da qualificação das partes. A causa de pedir, que nós conversamos bastante sobre isso, pessoal. Causa de pedir nada mais é do que... Causa de pedir é aquela situação em que eu tenho que narrar os fatos e fundamentos jurídicos. Perceba o seguinte, se você está levando a situação ocorrida ao Poder Judiciário, o juiz não tem como ele adivinhar o que aconteceu, você vai precisar dizer para ele. Então, os fatos, eles precisam ser muito bem narrados, muito bem descritos. Óbvio, tem detalhes que não vêm ao caso, mas há detalhes que importam. No acidente de trânsito, que eu sempre dou esse exemplo, porque ele fica muito marcante. Vamos pensar que você é a vítima. Você estava lá trafegando por uma via e, de repente, um cara avança o sinal vermelho, bate na tua lateral, arrebenta a porta do teu carro e fala, beleza, se vira, não vou pagar. Você fala, cara, você tem que pagar. O que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação buscando uma reparação dos danos materiais e morais. Como é que você vai narrar essa situação? Você não vai dizer só, olha, houve um acidente de trânsito, esse cara aqui que bateu em mim. Não, pera lá. O juiz precisa entender o que aconteceu efetivamente que o torna responsável. Ele precisa entender o que aconteceu que esse cara aqui que você está falando que é responsável fez. O que ele fez? Você vai narrar que no dia tal, você trafegava pela rua tal, quando no cruzamento com a rua Y, o sinal estava verde para você, você estava realizando ali a passagem e o réu avançou o sinal vermelho, vindo a colidir na sua porta lateral,
lhe causando um prejuízo de R$ 7.000, por exemplo. Perceba, você construiu o cenário. Eu estava nessa via. O sinal estava verde para mim. Portanto, eu estava andando em condições normais. De modo que ele é o infrator. Ele avançou o sinal vermelho e, por avançar o sinal vermelho, ele deu causa a esse acidente. Ele é o causador. Ele tem um nexo causal com isso. A conduta dele trouxe como resultado esse dano. Ok? A conduta que ele fez, a conduta infratora, deu um resultado aí que é um dano ao meu patrimônio. E o meu patrimônio precisa de reparação. Aí o juiz fala, agora eu entendi o que aconteceu. De fato, se ele é o causador, aí vai haver uma reparação. Deixa eu só ver aqui o chat. Os avós, eu confesso para você, Matheus, que eu ainda não vi os avós pedindo em relação aos netos. Mas não há aí limitação para isso, é possível. Mas eu confesso que eu não vi ainda uma ação de avós contra netos. É até interessante. Eu vou perguntar depois para a Letícia, que trabalha mais com a vara de direito de família, mas eu não vi ainda dos avós pedindo para os netos, tá? Mas se ajuizar também contra amparo jurídico. Mas falar para você que eu vi, eu não vi. Tá? Eu vejo mais netos em relação aos avós. Mas avós em relação aos netos, eu confesso que eu não vi. Tá? Não vi na prática, assim, uma ação. Olha, tem aqui um avô pedindo do neto. Então, na causa de pedir os fatos, ou seja, narrar o que aconteceu, mais os fundamentos jurídicos, tá? Mais os fundamentos jurídicos. Fundamento jurídico é o quê? O fundamento jurídico é o amparo à situação ocorrida. Perceba o seguinte: todos os dias acontecem situações por aí, e situações que são irrelevantes do ponto de vista jurídico. Acordar, abrir o olho, escovar o dente, o que importa isso para o direito? Nada. Ok? Então, os fundamentos jurídicos, eles precisam estar diretamente relacionados à situação que aconteceu e se essa situação de fato é protegida pelo direito. Um exemplo: você está andando sozinho na rua, desequilibra, cai da bicicleta e tem uma fratura no teu braço esquerdo. Ninguém te empurrou, nenhum carro te bateu em você, nada, sozinho. Você caiu, desequilibrou, normal, todo mundo faz isso. Tem alguém aí responsável por isso, a não ser você mesmo? Você vai entrar com uma ação contra você? Não tem fundamento jurídico nesse caso. Você teve realmente uma lesão, caiu ao chão e assim por diante, mas não tem aí um resguardo direito em relação a isso. Agora a situação vai mudar se, por exemplo, você está andando de bicicleta, vem um carro, bate em você, te derruba ao chão e você tem múltiplas fraturas. E a pessoa é causadora da situação. Aí sim, ok? Então, o fundamento jurídico, ele é o abrigo em relação ao que aconteceu. Nem sempre isso existe. E não existe no sentido de isso aqui não é relevante, isso aqui não é relevante para o direito. Aconteceu, mas tá, e daí? Choveu. O que isso importa? Choveu. No princípio, nada. Choveu. É uma situação? É um fato? É. Mas é relevante juridicamente? Não. Então não tem o que ser feito. Então, o fundamento jurídico, você precisa construí-lo, tá? Precisa construí-lo. Lá na ação de alimentos, qual que é o fundamento jurídico para um pai pagar alimentos para os filhos? Relação de parentesco. Está lá no Código Civil que os pais têm dever de sustento em relação aos filhos. O que obriga uma pessoa que bateu em um carro a pagar ali o prejuízo? É que ela, a pessoa causadora do dano, ela cometeu o que a gente chama de ato ilícito, né? Um ato não permitido pelo direito, ela cometeu uma infração, ela violou alguma coisa, e aí o direito não admite essas violações, porque nós temos regras, e se teve como consequência um dano, aí o direito fala, olha, esse dano que essa pessoa causou por uma conduta imprudente, negligente e imperita, eu vou explicar já o que é isso, deu um resultado como dano, o direito protege você. Você pode buscar reparação por esse dano. Pessoal, a imprudência, imperícia, negligência, tem também a questão do dolo, mas quando vocês ouvirem esses termos, vou explicar muito rapidamente, porque a gente discute isso em direito penal,
A imprudência, quando a gente fala que alguém é imprudente, o imprudente é aquela pessoa afoita, aquela pessoa que está tipo, correndo, não vai dar muita atenção às regras de trânsito e assim por diante. Um exemplo de imprudência é, por exemplo, avançar o sinal vermelho. Você foi afoito. Tá lá no amarelo, você sabe que vai aparecer o vermelho. Ah, não quero. Eu vou. Dane-se. Furei o sinal vermelho. Eu fui imprudente, violei uma regra de trânsito. A negligência. A negligência, o sujeito negligente é aquele que se omitiu quando deveria agir. Por exemplo, dar seta. Não deu seta, não sei, causou um acidente por conta disso. Você se omitiu, deveria ter dado certo, sinalizado ali a conversão e tudo, e você ficou omisso em relação a isso. E a imperícia que a gente chama é quando a situação é praticada por alguém que não tem habilidade para desenvolver aquilo. Um exemplo, eu, Andressa, tenho a carteira AB, né? Eu tenho a carteira B. Eu não posso dirigir um bitrem, né? Porque o bitrem deve ser carteira E, não sei, nem sei qual que é. Não lembro mais das aulas da autoescola. Mas eu não posso dirigir um bitrem, eu não tenho competência para isso. E aí eu vou me aventurar em dirigir um bitrem, né? Ou de repente pegar um avião, um helicóptero sem nenhum conhecimento sobre aquilo e vou sair por aí, vou voar, levantar voo. Não, eu não posso, eu não tenho competência para dirigir esse veículo. E aí eu cometo alguma situação. Ou, por exemplo, um enfermeiro que se aventura a fazer, sei lá, uma cirurgia plástica. Não tem competência, não tem habilidade para isso, né? Então, ele vai ser aí, não tem a qualificação necessária para o exercício daquela situação. Ok? Então, fundamentos jurídicos é a tese sobre o assunto, só para fechar isso. Pedido. O que é um pedido? Pedido é o que você quer. Já eu volto lá na petição e mostro cada um. Pedido é o que você quer. É condenação, é restituição, é rescisão contratual. O pedido ele é muito curto. O pedido é o que você quer. Você narrou aqui o fato, você deu o fundamento jurídico, tá, mas e aí, o que você quer? Você quer que condene ele? Você vai ter que me dizer. O pedido você não escreve quase nada. Você fala, condene ao pagamento dos danos materiais. Ponto. Valor da causa. O valor da causa, acho que eu expliquei na última aula que o valor da causa é o conteúdo econômico do processo. Para que serve isso? Eu preciso encontrar uma quantia de quanto vale essa ação. Serve para fins de recolhimento de custas judiciárias, serve para possíveis multas processuais que vão ser aplicadas, a chamada sucumbência, vocês lembram o que é isso? Sucumbência é aquele honorário em que a parte vencida, ou seja, aquele que perdeu o caso, né, termo bem simples, deve pagar honorários ao advogado da parte vencedora. Depois você vai precisar especificar as provas. O que são as provas? Já fala aqui, Gustavo. As provas. As provas Pessoal, em direito, nós temos... Minha internet está dando como instável. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Tudo certo aí? Beleza. É que apareceu aqui conexão instável, então daí eu fico com medo de estar instável para vocês. A questão das provas. Pessoal, em direito, a gente tem um apego muito grande à verificação da verdade. Você não pode condenar uma pessoa sem provas. Provas, portanto, é aquele instrumento que comprova que efetivamente a situação aconteceu. Você precisa especificar essas provas. Depois, opção pela realização de audiência de conciliação. Essa audiência, hoje, ela é imprescindível, tá? Ela é imprescindível à sua feitura. Nessa audiência de conciliação, a tentativa é a seguinte: aproximar as partes, autor e réu, e falar, vamos tentar chegar a um acordo, sem precisar de uma sentença, no sentido de condenação, vamos tentar resolver isso agora, para esse processo não se arrastar. Então, é feita essa tentativa de aproximação das partes, ok? Deixa eu só ver o que o Gustavo perguntou.
Olha, assim, Gustavo, tem algumas possibilidades processuais para serem desenvolvidas. Por exemplo, a questão de emenda à petição inicial, que a gente chama, tá? Tem um prazo para isso, que vocês vão ver em processo civil. E a depender do caso, se não for caso de emenda nem nada, ele se der conta lá na frente, ele vai ter que distribuir uma novação. Tá? Vai ter que distribuir uma novação. Aí vai ter que ver se não teve coisa julgada e assim por diante. Eu só não vou me alongar tanto nisso, porque é matéria de processo civil, aí poderia confundir um pouco vocês. Mas é possível, né, depois que ele se lembre, é possível. Tem algumas possibilidades, como emenda, petição, que é o quê? Acrescentar alguma coisa faltante, assim por diante, e também distribuir uma inovação. Se for o caso, pode distribuir uma inovação para não haver esse prejuízo aí para o cliente. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar esse primeiro bloco. Não, não vou encerrar, não. Vamos só voltar aqui para a petição, ainda tem 5 minutos, acabei de ver. Então, eu qualifico as minhas partes, narro os fatos, lembrando que os fatos eu preciso de detalhes, mas não detalhes de tudo. Eu não preciso dizer que, por exemplo, o condutor trajava uma camisa verde, a não ser que foi uma situação excepcional, que ele fugiu do local, e aí eu vou caracterizar o sujeito. Mas se eu tenho os dados dele, eu não preciso dizer que ele estava de camisa verde e bermuda, não sei, branca. Preciso. Esse dado é irrelevante. Ou dizer que ele tinha um saco de Doritos no banco do passageiro. O que isso importa? Nada, né? Aliás, nada mesmo, né? Se ele comia ou não comia Doritos, o problema dele. Né? Eu quero saber o que foi importante para esse acidente acontecer. Beleza? Fundamento jurídico. Fundamento jurídico, eu posso construir ele com base em artigo de leis, jurisprudência. Eu sempre falo, pessoal, jurisprudência é uma fundamentação que não tem como fugir mais. A não ser que realmente não existir jurisprudência sobre aquilo que você está trabalhando no seu caso. Por que eu reforço que hoje nós temos um apego muito grande à jurisprudência? Porque os juízes estão muito preocupados em saber que os tribunais, né, porque a jurisprudência vai depender de um órgão colegiado, que a gente ama, os tribunais, Tribunal de Justiça do Paraná, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, porque toda decisão judicial ela é passível de reforma. E quando você interpõe um recurso, isso vai para a instância superior. Vamos pensar aqui no caso do Paraná. O juiz de primeiro grau, então eu preciso convencê-lo, correto? O que eu vou fazer? Pego a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e falo, olha, inclusive aqui no Paraná já se decide assim. O que ele vai olhar? Poxa, realmente o tribunal pensa assim. Se ele decidir de forma contrária, o que você, como advogado esperto, vai fazer? Vai recorrer, não vai? Você vai apelar, vai para o tribunal e o tribunal fala assim, eita, tá vendo que a gente decide assim, por que decidiu o contrário? E vai reformar essa decisão. E o juiz não gosta de decisão reformada. É ruim. É ruim ter decisão reformada, pessoal. É como se fosse quase uma bronca de forma involuntária, do tipo, você errou. Ó, você errou, a decisão correta deveria ser essa. Então, assim, pega ali no coração do cara, né? Dá uma... Dói ter uma decisão reformada, né? Não por maldade, às vezes, que ele tenha decidido, tá? Mas eles tentam evitar essas reformas de decisão. Então, por isso que é importante trazer jurisprudência para o seu caso. Convencer o juiz que os que estão acima dele já estão decidindo assim. E óbvio, você fala, não, ok, é assim, então não tem que ser feito mesmo, tem que ser assim. Então, sempre focar em jurisprudência. Posso citar doutrina? O que é doutrina? Doutrina são os livros, pessoal. São o que os pessoal cientista do direito, né, professores estão escrevendo sobre o assunto, como eles pensam, como eles encaram um determinado assunto. Então, aqui, no caso de alimentos, que a gente trabalhou, eu vou encerrar agora realmente, daí eu volto para falar do caso em si, tá? Então, deixa eu só parar de compartilhar e aí a gente já volta.